Vamos falar da bola da vez aí, né? Banco do Brasil. Saiu o resultado e a gente vai discutir tudo. Tava tomando meu cafezinho, fiz umas projeções legais aqui, que já vou te mostrar. Mas antes a gente vai ler o resultado, ver os fatos relevantes que saíram. Vamos ver o que aconteceu com o Banco do Brasil, né? Afinal, acabou de abrir o mercado, já caiu 3%. Até esperava, sendo bem sincero, uma queda bem maior aqui pelo resultado. Mas vamos lá e a gente vai conversar a respeito. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar no site de relação com os investidores do Banco do Brasil, entre fatos relevantes, e aí você baixa projeção, remuneração acionista e depois vem informação central de resultado e vem aqui na parte, você pode baixar tanto a análise de desempenho, que é um pouco maior, para tirar algumas dúvidas do que ficar na apresentação, e o que a gente vai ver aqui agora é a apresentação da teleconferência, que é um artigo mais resumido, tá? Então vamos aqui para a apresentação de resultados, vamos ver o que impactou o resultado, quanto que foi, o que aconteceu, se foi dentro do esperado, se foi abaixo do esperado. Meu Deus do céu, Léo, que BO que tá acontecendo no Banco do Brasil. Lembrando que eu vou fazer aqui não é recomendação de investimentos, eu nunca vou te recomendar um ativo, meu amigo, que isso fique bem claro, tá? Nunca vou te recomendar ativo aqui pelo YouTube. Todo conteúdo aqui é meramente didático para que você entenda o que o Léo tá pensando, o que o Léo está fazendo, mas nunca com o intuito de você fazer igual. Você sabe que esse canal aqui é totalmente contrário a diquinhas. Justamente por isso que os vídeos são mais longos, para eu fundamentar o que eu tô pensando, justamente para você entender, conseguir tomar sua própria decisão, beleza? Banco do Brasil hoje, como ele caiu um pouquinho, ele se tornou a segunda maior posição da minha carteira, que ele era a maior posição, né? Petrobras passou ele aqui com R$ 200, mas ele foi durante um bom tempo a maior posição disparada da minha carteira. Vamos ver o que vai acontecer, né? Resultado do terceiro trimestre de 2025. Vou até pegar minha canetinha, que isso aqui vai render risco demais da conta. Pegamos aqui o intervalo de um ano. Terceiro tri de 2024 foi lá no ano passado. Os lucros estavam exorbitantes, 9,5 bi trimestral. Isso aqui estava batendo, inclusive, o resultado do Banco Itaú. Realmente estava absurdo e era óbvio que não era sustentável. Por que era óbvio que não era sustentável? O Banco Itaú conseguia fazer um ROI aí de 18, 19, 20% com reservas. O Banco do Brasil é como se ele tivesse estralando as reservas. Estou usando tudo que eu posso, todas as minhas cartas na manga para poder render o ROI de 20% também. É óbvio que se tivesse algum probleminha, o Itaú ia capengar, mas ia aguentar. E o Banco do Brasil, se desse algum probleminha, não tinha como, ia bambear as pernas, né? Não tinha como. E foi exatamente o que aconteceu. Começou aí o problema no agro. Com o problema no agro, que a gente já falou tantas e tantas vezes, o retorno do banco começou a cair. Não pelo que ele não conseguia mais produzir de resultado, porque a margem financeira do Banco do Brasil, inclusive, continua boa. O spread global continua bom. Só que, como ele tem que aumentar muito a provisão para devedor duvidoso, muito custo de crédito aumentando, ou seja, eu vou ter que deixar um dinheirinho guardado aqui, Léo. Não vou poder pagar de dividendo para você, porque tem uns caboquinhos que não estão me pagando, estão ficando inadimplente. Então eu tenho que deixar aqui um dinheiro guardado, que ia virar lucro para você, eu tenho que deixar aqui guardado, porque se alguém vir sacar dinheiro, se eu tiver aqui, eu tenho que ter esse dinheiro guardado. Inclusive, isso é lei do Banco Central, Léo. Não tô fazendo porque eu quero. É lá pela Basileia 3. Então agora eu preciso guardar mais crédito. E isso tira do lucro líquido. A gente vai fazer algumas comparações bem legais, você vai entender bem a situação do Banco do Brasil hoje. Então o ROI caiu de 21% no mesmo período do ano passado para 16%, 8%. Inclusive esperava que neste momento fosse cair mais um pouquinho, talvez aqui para uns 7,5%, mas se manteve no 8,4%. Então o resultado do terceiro trimestre de 2025, este agora, continuou com 3,8 bi de lucro. Imagina que doideira, né? Se juntar o segundo tri com o terceiro tri, dá 7,2, que não dá o mesmo resultado do primeiro tri, que já tinha caído 25% do terceiro tri. Então perceba, a deteriorização do resultado foi bem grande, né? Por isso que a gente teve queda de R$ 30 de cotação para chegou a bater 18, né? R$ 19. E agora tá na casa dos 22. Aqui a gente consegue ver a inadimplência da carteira total. E aí depois a carteira total é para todo mundo que eu empresto. Eu empresto para Mariazinha, empresto pro Joãozinho, empresto para aquela empresa tal, empresa Y, juntando tudo, quanto que é a inadimplência de todo mundo? Porque a empresa Y tá pagando certinho, mas a empresa X não tá. Juntando tudo, 4,93% da carteira de crédito tá inadimplente. Léo, mas me parece muito pouco. Um dia um aluno fez essa pergunta e aí a gente gastou quase uma hora para abrir todos os documentos, mostrar tudo bem bonitinho e ele fala assim, caramba, Léo, entendi. Por que que é óbvio que eu não vou conseguir fazer isso aqui junto com vocês, isso é para quem tá dentro da mentoria, mas o porquê que uma inadimplência, pô, subiu pouco, Léo, é 0,7% de inadimplência só a mais. Você tem que pensar que essa inadimplência bate sobre toda a carteira do Banco do Brasil. Só que essa carteira do Banco do Brasil, nem todo o dinheiro é dele. Então, na carteira de crédito do Banco do Brasil, que tá hoje na casa do 1,3 trilhão de reais, nem tudo é dele. 10% é capital principal, que é o que é dele. Logo, se o dinheiro não é dele,
pequenas variações de 0,7 sobre 1 trilhão faz muita diferença no capital que é dele. Imagina, 0,5% de inadimplência sobre o capital total do banco, que tá o dele mais um emprestado, 1 trilhão. E aí você pega 100 bilhões é do Banco do Brasil, mas 0,5 de 1 trilhão dá quase isso. Por isso que essas oscilações aí, mesmo pequenas de inadimplência, fazem um estrago tão grande nos bancos, né, nos resultados dos bancos, porque normalmente você vai, pô, mas inadimplência de 1, 2%, Léo, eu empresto R$100, se 2% tá inadimplência, é R$2 que eu perco, mas ainda tenho 98. Não, o 98 não é seu, é de outras pessoas que estão girando, né? O Banco do Brasil ganha só com a margem, é só com o spread de crédito. Ah, Léo, mas isso aí eu não consigo compreender. Se você tá chegando agora no vídeo, realmente vai ficar meio complexo algumas coisas que eu vou te falar. Mas aí a primeira coisa que eu tenho que te oferecer, porque é gratuito, você faz se quiser, é se inscrever aqui no canal. Dá o like no vídeo, que aí você vai aprendendo cada vez mais com o canal. Isso aqui eu já tinha explicado em alguns outros momentos. Talvez você chegou agora no canal, né? Mas eu quero te presentear com os meus 320% todos os vídeos que eu gravar. 320%, 100% meu, 220% de Deus pra te ensinar. Se você assistir os últimos 30 vídeos do canal, você vai perceber que não é brincadeira, não. A inadimplência de 90 dias das médias e pequenas empresas, microempresas, ficou aí na casa dos 10. Essas aqui normalmente dão mais problema, né? E realmente é mais alta a inadimplência. Até foi legal porque o Banco do Brasil conseguiu manter, até diminuiu um pouquinho. Inadimplência pessoa física estourou 6%. E inadimplência do agronegócio, ó, olha isso aqui, cara. Olha pra você ver o problema aqui, se não é do agro ou não. Olha lá, 1,2 para 5,3. E detalhe, aqui é pessoa física, mas tem muita pessoa física do agro. Ó, clientes produtores rurais representam 7,6% da carteira de PF e corresponde a 18% dessa inadimplência. 7% da carteira correspondente à pessoa física rural, porque aqui na inadimplência do agronegócio é empresa do agronegócio, mas tem pessoa física, a tiazinha ali da chácara que fabrica o mel, que faz essa parte do agronegócio mais familiar, pessoa física mesmo, às vezes até grande, pessoas físicas grandes, também estão nessa parte de pessoa física. Ou seja, o agro não tá só lá na carteira do agro, tá na carteira da pessoa física também. Por isso que o problema foi o agro e está impactando em várias camadas, entende? E o custo do crédito, que é o quanto teoricamente era para virar de lucro para nós, mas está sendo corroído para poder custear, né, essas despesas aí, essas inadimplências, só sobe, ó, 10 bi, 10 bi, 15 bi, 17 bi. Olha, daqui para cá subiu 7 bi. Deste trimestre para cá subiu 7 bi. Perceba, se eu só tivesse continuado com a mesma provisão, tô com os mesmos resultados do Banco do Brasil, a mesma coisa. Só que eu tô mantendo a mesma provisão. Esse lucro de 3,8 ia subir 7 bi, ia dar 10,8. Ou seja, o Banco do Brasil não perdeu a sua capacidade de gerar dinheiro. O problema é que ele gerou dinheiro em clientes ruins, carteiras de créditos de baixa qualidade. E isso gerou inadimplência. Logo, ele não pode colocar como lucro, porque ele tem que pegar parte do lucro e provisionar. Beleza? Então é isso. Por enquanto, a primeira página é isso. Aqui a gente consegue ver, com janelas de tempos maiores, o ROI do banco, né? Tava lá na casa dos 21, isso aqui era lindo, né? Um banco estatal com um ROI de 21, 22%, era palhaçada mesmo, né? Tava muito barato na época. E é óbvio que se a gente replicasse, e foi o que muitas pessoas, muitos analistas inclusive fizeram, replicasse esse ROI pro resto. Não era possível, né, que fosse, porque se fosse realmente seria uma barganha muito grande da bolsa. Mas o mercado nos alertou e é realmente impossível que uma empresa só cresça o resto da sua vida o tempo todo, senão um dia ela fica maior que o país. Mas perceba quanto que o ROI impacta no crescimento do lucro da empresa, porque ela aumenta o patrimônio líquido da empresa, o patrimônio líquido da empresa aumentado gera um retorno maior para o acionista no lucro líquido. E aí você consegue ver, ó, 8,5 bi, 8,8, 8,8, 9,4, 9,3, 9,5, 9,5. Absurdo, né? Absurdo. O ROI de 2023 foi 21, o ROI de 2024 foi 21 e agora o ROI de 2025 vai deixar saudades, né? Aqui provavelmente o ROI não vai bater a casa dos 10. Nos 9 primeiros meses está aí com ROI de 11,2. Queda de 50% do lucro, 50% do ROI também, né? Caiu para 8. O histórico de ROI do Banco do Brasil, se a gente pega as médias longas, fica em torno de 14% a 16%. Esse é o histórico médio longo do Banco do Brasil. Tem momentos que ele lucra mais, vai ter momentos que ele lucra menos, e aí o ROI vai sendo alterado. A gente está no momento em que ele está lucrando menos, por conta de problemas. E aí eu fiz essa simulação aqui justamente para te mostrar. Eu fiz simulação, projeção, né? Não tem como prever futuro, não tem jeito, mas você vai entender um pouquinho melhor sobre como você tem que avaliar o futuro, porque você
não tá investindo para agora. Você não tá comprando Banco do Brasil ou vendendo Banco do Brasil ou comprando qualquer outro tipo de banco. Você não compra nenhuma caneca de café para agora. Você sempre pensa pro futuro. O que mais impacta o lucro do banco? O custo de crédito. O que faz o custo de crédito subir? A INAD, que é a inadimplência. Então, inadimplência subiu, cascatinha de dominó, né? O que faz subir a inadimplência? Carteira de crédito ruim. Vou colocar CR aqui, carteira de crédito ruim. Então, a carteira de crédito cresceu demais, igual aconteceu com o Bradesco. Cresceu demais de maneira desorganizada, emprestou para qualquer pessoa, principalmente no setor do agro, que tem muito benefício. A gente tá vendo vários escândalos de recuperação judicial aí, né? Que o pessoal tá inventando, fabricando recuperação judicial para não precisar pagar dívida. Então, tem algumas facilidades a mais no agro, porque o agro tem realmente alguns benefícios, tem o plano safra, enfim. Tem coisas que a gente precisaria de mais tempo para poder discutir. Não é também tão fácil ser do agro, né? Não é assim também não é isso que eu quero dizer. Mas tem algumas facilidades na hora de rolar a dívida. E aí, uma carteira de crédito ruim gera mais inadimplência gera um custo de crédito mais alto diminui o lucro líquido. É isso. Então começou aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, PCLD é literalmente provisão para devedor duvidoso. É a mesma coisa do PDD. Eles trocam as siglas, mas tudo significa a mesma coisa. Perceba, subiu para 17,9 e quando a gente pega esse 17,9 dá um zoom, olha, 8,8 é agronegócio. 6 bilhões é para pessoa física, sendo que 18% disso é do agronegócio. E um pouquinho ali para pessoa jurídica. Então, realmente, muita provisão. 46 bilhões já de provisão. Teve algumas recuperações de crédito aqui. No final, ficou 44 bilhões de provisão nos 9 primeiros meses de 2025, sendo que no ano anterior foi 26. Ou seja, preste atenção no que eu estou te dizendo aqui agora. Ó. A diferença entre a provisão deste ano de 2025 e a provisão do ano de 2024 no mesmo período foi de 18 bilhões, certo? 18 bilhões de provisão de diferença. Qual foi o lucro? Olha aqui, o resultado do lucro do ano passado, mesmo período, e hoje teve uma diferença de 14 bi, um pouquinho menos, 13 bi. A provisão aumentou 18, o lucro caiu 13. Opa, se a provisão foi 18, o lucro não tinha caído 18? Se o banco está produzindo a mesma coisa? Então você consegue perceber que o banco está produzindo mais dinheiro. Só que, infelizmente, teve esse problema de crédito, né? Então, se ele não estivesse fazendo o trabalho dele como banco para conseguir margem, para conseguir spread bancário e tal, se a PDD subisse 18, o lucro ia cair 18 também. Mas não é só isso, né? Carteira de crédito expandida, olha que legal isso aqui. A carteira de crédito do Banco do Brasil inteira, 1,2 tri, quase de 1,3. Quase 1,3 tri. Léo, por que isso aqui é relevante? Porque a gente precisa ver quanto que é a carteira do maior banco aí, referência. Qual que é? Itaú, não é? Ó, vou pegar aqui, Itaú, vamos ver aqui, tamanho da carteira de crédito do Itaú, tá vendo? Tá 1 bilhão, ó. Esse terceiro tri de 2025, tá lá, 1 bilhão. 1 trilhão, desculpa, 1 trilhão. Então, ó, 1 trilhão é o Itaú. Olha que doideira essa informação aqui. Por isso que você tem que ir coletando informações, você tem que ir estudando, né? Tem que fazer análise qualitativa. Ah, Léo, mas eu não sei fazer análise qualitativa. Pô, a turma da mentoria tá aberta agora até sexta-feira. Você vai conseguir entrar pelo mesmo preço da turma anterior. Sexta-feira agora, é amanhã. O preço vai subir. Você tem a última chance de aproveitar. Tem coisa demais. Não vou nem te falar aqui, porque o vídeo vai demorar muito ainda pra acabar. E aí, se eu for fazer uma propaganda aqui pra você, aqui agora pra você entrar na mentoria, vai demorar. Tem um QR Code aqui, se você estiver interessado em aprender de verdade, sentar a bunda na cadeira e estudar de verdade, escaneia esse QR Code, vai lá pra você ver tudo que você vai ganhar. Você vai ter grupo de perguntas no WhatsApp pra você tirar dúvida comigo. Vamos ter 2 anos de live, aí a análise aqui de outro nível, 2, 3 horas de live. Inclusive, peço aos alunos da MGD7, que é da turma anterior, da MGD6, deixe os comentários aqui se vale a pena ou não entrar na mentoria. E o pessoal que já tá entrando na MGD8 agora já viu como que é as aulas lá, já tivemos a primeira live, deixa aqui nos comentários se faz sentido ou não o pessoal entrar aí, quem tá com dúvida. Mas olha só, a carteira do Itaú tá com 1 trilhão. A carteira do Banco do Brasil tá com 1,3 trilhão. Então a carteira do Banco do Brasil, Léo, é maior que a carteira do Itaú? É. Só que o Itaú, perceba, se a gente olhar aqui a provisão do Itaú, eu peguei aqui o próprio resultado do Itaú, você consegue ver aqui que a provisão, o custo de crédito, é 38 bi o máximo. E a previsão, né, o guidance do custo de crédito do Banco do Brasil tá 52 bi. São 14 bi de diferença. Ou seja, mesmo a carteira de crédito do Itaú não sendo tão diferente assim do Banco do Brasil, o Banco Itaú consegue fazer muito lucro líquido, com pouco custo de crédito, enquanto o Banco do Brasil tem uma carteira maior, não consegue fazer tanto lucro líquido quanto o Itaú e precisa de mais provisão, ou seja, Banco Itaú tem uma gerência de crédito melhor do que o Banco do Brasil, sem sombra de dúvidas, por isso que o ROI é maior. Léo, por que então que você não tem só Banco Itaú ao invés de Banco do Brasil? Aí a gente entra em outros requisitos, né? Quanto que eu tenho que pagar para ter esse negócio melhor? Será que se eu pagar um preço ideal pro Banco do Brasil não faz sentido? A gente vai chegar na projeção, calma aí, vamos chegar na projeção. Aqui a gente consegue ver as inadimplências
E aqui vai dar estouro ainda, hein? As inadimplências, ó, pessoa física, 8,13%. No mesmo período do ano passado, estava 6,8%. Isso aqui é INAD de 30 dias, é aquele atraso de um mês. Atraso de um mês, quando não paga, vira INAD de 90 dias. Essas aqui são as dívidas que vão para renegociação, já é mais difícil de recuperar o crédito. Aqui recupera crédito. Por isso que daqui para cá você vê que diminui, né? Aqui era 8%, que é 6%, porque os 2% aqui foram recuperados de crédito. O banco entra em contato, ó, vamos pagar a dívida e tal. Aí o cara, não, só esqueci de pagar. Não, vou pagar daqui 15 dias, me apertei aqui. Então recupera um pouco do crédito. Quando bate INAD de 90 dias, aí normalmente vai para um tipo de recuperação de crédito mais demorada. O cara não paga, tem que renegociar, o banco perde lucro, tem que provisionar, enfim, aí é BO mesmo. Então, INAD de 90 dias é muito pior do que a INAD de 30 dias. Você consegue perceber que na pessoa física subiu muito a INAD de 30, 2%, e subiu muito também a INAD de 90 dias. E essa INAD de 30 dias aqui, que está em setembro de 2025, ela vira INAD de 90 no próximo trimestre. Então, pode ser que esse resultado de INAD 90 no próximo trimestre seja pior. É isso aqui que provavelmente vai mais bater no preço do mercado, né? Do Banco do Brasil. Na pessoa jurídica, eles realmente estão fazendo um bom trabalho, diminuiu a INAD, diminuiu inclusive a de 90 dias. Essa aqui que é a inadimplência mais difícil de ser controlada, eles conseguiram controlar, inclusive diminuíram. Então, a parte de pequenas empresas ali, microempresas, a parte de pessoa jurídica tá top. E a parte do agro é o que rebentou a boca do balão, né? Olha a quantidade de clientes em recuperação judicial, cara. Olha isso aqui. Subiu 33%. E quando uma empresa abre recuperação judicial, ela meio que fica parada nos créditos. Ou seja, ela precisa seguir um monte de pré-requisito para pegar mais crédito, mas ela fica, entre aspas, com uma facilidade para renegociação de dívida. Fica meio que travado para pagar a dívida. Então, é ruim pro banco. É ruim pro banco. E olha que doideira, né, cara? Muita coisa. Olha o saldo em recuperação judicial e o saldo de inadimplência 90 dias em recuperação judicial. São 6,6 bi, é muita coisa, realmente. A inadimplência de 30 dias, olha isso aqui. Disparou. Inadimplência alta. Eu já expliquei para vocês sobre o modelo de negócio de empréstimos do Banco do Brasil. Eles emprestam e para recebimento em safras, né? Então quem é do agronegócio aí sabe como que funciona. A gente só vai saber o resultado dessas carteiras de crédito que estão sendo revisionadas agora, desde o início do ano, meio do ano. A gente só vai saber o resultado dessas carteiras de 6 meses a 12 meses para frente. Então, o Banco do Brasil melhorou as carteiras de crédito, estão pelo menos tentando melhorar as carteiras de crédito desde o primeiro trimestre. A gente só vai saber se esse trabalho deu certo agora no final do ano, metade do ano que vem. É só aí que a gente vai saber se deu certo. Até lá, esses resultados ruins advêm de carteiras de crédito do ano passado, empréstimos que fizeram lá no ano passado. Então, pode ser que o quarto trimestre venha um pouquinho pior. Não ter ainda boas notícias para pensar, pô, não, agora vai começar a diminuir a inadimplência. Não, na verdade, ainda tá subindo a inadimplência, né? Ainda não cessou a alta da inadimplência. E aí a gente vai ver agora nesse quarto trimestre de 2025 se faz sentido mesmo a gente começar a pensar que vai ter uma reviravolta no ano que vem, ou se vai demorar 2027, vai demorar 2028. Então, não seja tão otimista com o Banco do Brasil não, tá? Quando for fazer as suas projeções, seja um projetador pessimista, porque é o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Não está tão confortável, não. Conseguiu manter a margem financeira. As margens financeiras do Banco do Brasil realmente não tem muito o que falar, eles são bons no negócio de empréstimo. O problema foi a qualidade do crédito, mas eles conseguem fazer boas margens. Então, eles conseguem tirar dinheiro, sim, desses empréstimos. Parte de índice de eficiência continuam muito bons, né? Inclusive, se eu não me engano, esse índice de eficiência é melhor do que da maior parte dos bancos, que é sobre o quanto eu gasto de despesa administrativa sobre a minha receita. Quanto menor, apesar de ser contra-intuitivo, né? Índice de eficiência, índice de eficiência. Então, teoricamente, quanto maior, melhor. Não, é o contrário. Quanto menor o índice de eficiência, melhor. Quer dizer que ele é mais eficiente quanto menor for o índice de eficiência, porque é o quanto que eu gasto sobre a minha receita. Então, eu quero gastar menos sobre a minha receita. E aqui, chegando na parte do guidance, perceba, eles revisaram duas coisas. Eu não vou nem falar sobre os outros, porque os outros a gente já tinha comentado no outro resultado, né? Então, a carteira de crédito tá tudo ok, a carteira sustentável tudo ok, a margem tudo ok, o custo de crédito subiu, tá vendo aqui, ó? Eles fizeram a alteração do primeiro semestre e agora alteraram de novo. Eles tinham revisado para 53,56 e agora revisaram para 59,62. 62. É doideira, né? E pode ser que revisem de novo depois, né? E o lucro líquido que foi ajustado, vocês lembram quanto que é o lucro líquido? De 35 a 40. Foi reajustado e agora reajustado de novo. 18 a 21 bi. E olha que se bater 21 bi, tá bem, viu? Se bater 21 bi, foi assim, ó, fenomenal. Eu não acredito que vai bater essa banda superior, não. Olha aqui pra você ver, quanto que foi o resultado dos três. Olha isso aqui, nos 9 primeiros meses de 2025 foi 14, 15 bi. E tem que lucrar 6 bi agora pra poder bater os 21. Não acredito
acredito que vai ter uma recuperação tão boa assim não. Por isso que é bom você ser pessimista, porque se você for pessimista, você vai comprar em preços bons, e se o banco te surpreender positivamente, você vai ganhar com a margem, porque se der realmente 6 bi de lucro, o banco vai voltar a recuperar. Pô, 6 bi de lucro de novo, o Banco do Brasil agora vai recuperar, e aí a cotação sobe, né? Dito isso, eu quero que você dê um pause no vídeo, porque eu vou te mostrar agora essa parte da projeção, mas eu quero que você dê um pause no vídeo e deixe seus comentários aqui embaixo. O que você achou do resultado? Foi bom, não foi? Você tem Banco do Brasil na carteira ou não tem? Vai comprar? Vai vender? O que você vai fazer com o seu Banco do Brasil? Porque aí agora que a gente vai fazer as projeções, eu quero ver se você vai mudar de ideia depois, tá? Aí você não edita o comentário não, você comenta de novo. Pô, Léo, mudei de ideia depois da projeção. Seja sincero. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Porque qual que é a dúvida sincera que eu acredito que você tem no seu coração, né? Qual que é a dúvida sincera? E eu não vou responder isso aqui com uma recomendação, mas eu vou te responder com dados para que você faça a sua interpretação. Até porque você vai perceber aqui que dá para você ir para os dois caminhos. Pô, eu tenho o Banco do Brasil, vamos supor que você também tem na sua carteira. Léo, faz sentido eu continuar com o Banco do Brasil? Faz sentido eu vender? Faz sentido eu comprar? O que faz sentido eu fazer agora? Lembra que qualquer coisa que você decidir fazer, a sua carteira, você faz o que você quiser com a sua carteira. Inclusive, é isso que nos diferencia como investidor. É isso que diferencia os analistas. Cada analista tem um preço teto, um valor intrínseco a ser seguido, né? O que eu quero te mostrar aqui são alguns dados. Se você fosse tirar um banco da carteira, você ia ter que colocar outro. E hoje a gente sabe que BTG e Itaú, teoricamente, são os melhores bancos aí. Inclusive, BTG veio com um resultado de 4,5 bi de lucro. Bem maior do que o Banco do Brasil, né? E aí, o que eu peguei? Eu peguei Itaú e peguei Banco do Brasil, beleza? O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei os lucros líquidos até 2025, certo? Até 2025. Projetei 2025 aqui, colocando a banda mínima aqui de lucro do Banco do Brasil, que seria 18 bilhões. E no caso do Banco Itaú, 45 bi, beleza? Então, isso aqui já foram lucros que aconteceram. E esse aqui foi o que eu projetei. Esses aqui foram lucros que já aconteceram. E esse aqui foi o que eu projetei, sem nenhum grau de complexidade. Só peguei a banda mínima lá, beleza? Dito isso, o que eu peguei? Lucro por ação, perceba, lucro por ação, que é literalmente o lucro líquido, deixa eu chegar a minha cadetinha pra cá, ó, que é o lucro líquido dividido pelo número de ações. Você percebe que o Banco Itaú tem o dobro de ações do Banco do Brasil, o dobro. Por isso que mesmo com o lucro de 28 bi e o Banco do Brasil com o lucro de 29 bi, o lucro por ação do Banco do Brasil é maior. Tá vendo que não dá pra olhar só pro lucro líquido? Porque aqui, quando você comprou uma ação do Banco do Brasil, você tem uma fatia maior do que quando você comprou uma ação do Banco Itaú. Então aqui, perceba, você pagou R$14 na cotação e recebeu 4,44 de lucro. Aqui você pagou 17 na cotação e recebeu 2,63, pagando mais caro para receber menos. Por quê? Banco privado, uma gestão melhor, Banco do Brasil, banco estatal, tem problema em gestão, tem medo governamental, então são coisas que ditam preços, tá? Dito isso, a gente foi evoluindo aqui, ó. Então isso aqui foi coisas que realmente foram acontecendo. Perceba, de 2021 para 2022, para 2023, para 2024, o Banco Itaú só subiu o lucro, tá vendo? Não teve esse negocinho de surpresinha, ó. 19, Banco do Brasil, 19, 29, subiu 10 bi o lucro, absurdo, por isso que subiu 50% a cotação. De 14 foi para 17, de 29 foi para 33 bi, subiu mais um pouquinho a cotação, 11%, porque subiu muito também o lucro. 2024 já começou a cair um pouco o lucro. 2025 caiu mais um pouco o lucro. E aí perceba, qual é a situação atual agora em 2025? Olha que doideira. Isso aqui é muito importante. Nesse momento aqui, quem comprou Banco Itaú a 17,35 recebeu só 2,63. Enquanto quem comprou Banco do Brasil tava rindo com um sorrisão na cara porque recebeu 3,44 de lucro por ação. Não é dividendo, tá? Mas é lucro por ação. Um pouco vai ser distribuído, um pouco vai ficar dentro da empresa. E aí, aqui o pessoal do Banco do Brasil tava olhando pro Banco Itaú falando, hahaha, seus bobão, pagando caro aí, ó, tá vendo o tanto que é bom o banco estatal e tal, barato, tarará, tarará. Foi acontecendo as coisas. Olha no cenário de 2025. Quem pagou lá R$17 no Banco Itaú, tá recebendo hoje 4,17. Olha o lucro por ação como foi subindo, né? E você vê que tem uma estabilidade na subida. Enquanto no caso do Banco do Brasil, subiu e caiu agora. Riscos, gestão, a empresa é boa. Banco do Brasil é ruim? Não, óbvio que não. Mas tem uma diferença na gestão com o Banco Itaú, isso não tem como a gente discutir. E aí, o que eu projetei aqui, ó? Eu peguei, essa última linha é a linha do ROI, tá? Então, o ROI do Banco Itaú, e aqui o ROI 2025 provavelmente vai fechar na casa dos 20,37. Eu só projetei que vai continuar em 2026 e 2027. E a mesma coisa eu fiz pro Banco Itaú, pro Banco do Brasil. O ROI, o que aconteceu, 2025 provavelmente vai fechar no ROI aí de 7, 8%, tá? E aí eu só projetei que vai continuar com 7 de ROI. Imagina, você acredita que o Banco do Brasil vai continuar com o ROI de 7? A gente tá num momento difícil agora, tá com ROI de 8. Momento difícil. Você acredita que ele vai continuar nesse momento difícil pra sempre? Você acredita? Porque aí depende do que você acredita. Você acredita que o Banco Itaú vai continuar com um ROI de 20 pra sempre? Depende do que você acredita. Vou te dar minha opinião, não é recomendação. Eu acredito que o Banco Itaú vai continuar com bons ROIs. É um ótimo banco. Vai ter momento difícil pro Banco Itaú? Vai. Mas
na minha opinião, ele vai continuar com ROIs elevados. Eu acredito que o Banco do Brasil vai continuar com ROI de 7, 8? Não acredito, não. Acredito que vai demorar um pouquinho sair e resolver esse problema, mas vai continuar com ROI de ROI? Não acredito, porque se você pegar o histórico longo do Banco do Brasil, mesmo passando por crises e tal, é 16 de ROI. Então eu não acredito que vai continuar no 8. E aí, o que eu quis dizer com isso? Eu peguei aqui o quanto que, teoricamente, a cotação do Banco Itaú iria crescer caso essa projeção de 2025 aconteça para 2026, aconteça para 2027. Aqui eu só usei a fórmula do Peter Lynch, tá? Que é 1 menos payout vezes o ROI. Já ensinei várias e várias vezes para você. Ah, Léo, não sei. Pois é, aí eu preciso que você assista meus vídeos, né? Eu tô te entregando todo o conteúdo possível que eu consigo entregar aqui, você não tem que pagar nada. A única coisa que você tem que pagar é sentar a bunda na cadeira e estudar. Ou até deitar no sofá e assistir pelo celular, mas tem como eu te explicar toda vez, em todo vídeo, tudo, né? O povo já reclama que os vídeos têm 30 minutos. Então lá, eu só usei a fórmula que o Peter Lynch cita, que é a parte de crescimento e tal, e aí a gente consegue ver o lucro crescendo de 45 bi para 47, depois para 50, e aí dá um crescimento de LPA de 6%. E aí eu tô até ignorando que seria alguma coisa distribuída, tô considerando só o LPA mesmo, tá? E aí a gente consegue ver aqui a cotação, ó. A cotação subiria de 35, que é a cotação atual, para 37, para 40, e você teria uns ganhos aí de cotação. 6% ao ano, 7% ao ano, tranquilo. De boa. Conservador aqui no Banco Itaú. Beleza? Isso desconsiderando dividendo, porque aqui eu tirei o dividendo. É 6% desconsiderando dividendo. Lembra disso. E aí eu fiz a mesma coisa aqui com o Banco do Brasil. Eu simulei que ele vai ter um ROI de 8, e aí eu tirei 1 menos payout, só que o payout aqui do Banco do Brasil é 30%, então eu deixei 0,7. O payout no Banco Itaú é 70%, então eu deixei 0,3. E aí o crescimento do lucro foi de 18 bi, considerando que vai encerrar esse ano com 18 bi, o crescimento foi para 19, depois para 20. Qual que seria o crescimento tirando os dividendos? Qual que seria o crescimento do Banco do Brasil? 5,6% ao ano. Lucro por ação, e aqui a gente pode considerar estável, né? Eu acredito que a gente pode considerar isso aqui extremamente conservador, um ROI de 7 no Banco do Brasil, na verdade. Eu acho que a gente pode considerar isso aqui bem pessimista. Então, algo bem possível de acontecer. E a cotação, teoricamente, seguiria nesses moldes, onde... Lembra que isso aqui, nada disso aqui é verdade, né? A gente não consegue prever futuro, o mercado é louco mesmo. Nos moldes onde a cotação segue o lucro, se o lucro subiu, teoricamente a cotação vai subir. Pode subir mais do que o lucro subiu, pode cair, mesmo com o lucro subindo, pode. Mas em moldes de comparação, teoricamente a cotação deveria subir aí para R$24 lá em 2027. E aí, o que você tem que comparar aqui agora? O que você tem que comparar aqui agora, que agora que chega aqui a brincadeira de adulto mesmo, né? É se eu mexer nesse ROI do Banco do Brasil. Compensa, porque realmente, se for para continuar dessa forma aqui, do jeito que eu escrevi aqui, não compensa muito bem você ficar em Banco do Brasil, né? Porque o crescimento vai ser bem mais lento, mesmo pagando menos payout, ou seja, a distribuição de dividendo também vai ser mais baixa, pequenininha. A gente vai até falar da distribuição aqui. Eu vou receber menos dividendo, o crescimento vai ser mais lento no Banco do Brasil, então compensa eu ir pro Banco Itaú, não é verdade? Aí o crescimento lá é maior, não é verdade? Beleza, tudo certo. Só que aqui, a gente tem que ser maduro o suficiente para entender que esse ROI não vai ficar 17. Vamos supor que em 2026 ele suba para 10. Eu não tô recuperando muito não, para 10. 2% acima do que é hoje. Em 2027 ele suba para 12. Eu só vou trocar aqui, ó, para 10% de ROI e aqui para 12. E agora aqui, meu amigo, vou até deixar essa planilha aqui para você simular aqui, fazer o que você quiser aí, para você ver o que compensa, o que não compensa para você. Perceba, pô, agora o crescimento já foi maior, né? Já foi maior o crescimento aqui. Se ele voltar para a média dos 16% e aí no longo prazo ele continuar com os 16%, olha lá, vamos ver o que acontece? Aí o crescimento já começa a ficar interessante. Então, a escolha agora que você tem que fazer, e de maneira racional, né? E eu não sei qual que é o certo, Cada um vai fazer a sua decisão, né? Até porque eu não posso recomendar nada aqui pra você, senão você vem e me pega. Eu prefiro pagar mais caro no Itaú, ter um retorno de curto prazo menor, mas uma estabilidade de crescimento no longo prazo, ou eu prefiro pagar mais barato no Banco do Brasil, visando um rendimento de curto prazo melhor agora, mas que no longo prazo, teoricamente, se a gente jogar para 30 anos, se o Banco do Brasil não conseguir bater o Banco Itaú, eu vou ter um rendimento no longo prazo menor no Banco do Brasil. Mas, se eu comprar bons preços agora, o meu rendimento em curto prazo vai ser tão maior do que o do Banco Itaú, que vai compensando isso no longo prazo. Então depende do risco que você quer correr, tá? E pra gente finalizar o vídeo, eu quero te mostrar um gráfico aqui bem bonito. Dá uma olhada nesse gráfico aqui que eu já deixo você ir embora, porque o vídeo já ficou longo. Ó, aqui, quando o lucro tava de 18 bilhões, lá em 2019, tá? O lucro tava de 18 bilhões, que é basicamente o que vai acontecer agora, a cotação tava em R$26. E olha que doideira, mesmo o lucro líquido subindo para 19 milhões, a cotação caiu para 14, lá na época da pandemia. E depois, com a recuperação, a cotação foi para 17 para um lucro de 29. Depois, a cotação foi para R$27, com lucro de 33. É quase o dobro do que está acontecendo agora.
agora. Então é como se o Banco do Brasil lá no final do ano passado, ali em novembro do ano passado, há um ano atrás, ele tivesse cotado a 29 com um lucro de 38, com um lucro de 36 bi. Se eu cair o lucro para 18, o lucro caiu metade, teoricamente a cotação tinha que cair para metade, de 29 para 16, 15. Isso aqui é o racional se a gente for pegar e comparar lucro. Só que o mercado não é racional. Por isso que você tem que aprender a fazer valuation com fluxo de caixa, por isso que você tem que aprender a fazer valuation de longo prazo. Ensinei vocês nas lives gratuitas aqui, né? Se você perdeu as lives gratuitas, vai ter que entrar na mentoria agora. Então, o próprio mercado, não derrubando a cotação do Banco do Brasil, porque agora está a R$ 21,95, o próprio mercado não derrubando lá para R$ 18 o Banco do Brasil, tá falando assim, pô, eu acredito na recuperação do Banco do Brasil. Não acho que faz sentido eu vender meus Bancos do Brasil agora a R$ 22, porque depois vai cair para 18 e eu vou recomprar. Não, a galera já tá pensando assim, não, eu acredito que o mercado, né? Lembra que o mercado é racional. Eu acredito que o Banco do Brasil vai recuperar rápido e que essa cotação está justa. Da minha parte, eu, Léo, não vou vender minhas ações do Banco do Brasil. Acredito, inclusive, na tese de investimento do Banco do Brasil. Não acredito que a empresa é ruim, tá passando por um momento difícil, tá? Não vou aumentar meus aportes agora no Banco do Brasil, que a gente tem outras empresas com muito mais margem, com uma perspectiva melhor. Já é a maior posição da minha carteira, então se eu tenho que usar a curva de desbalanceamento de Markowitz, estudo estatístico para ajudar suas decisões ficarem cada vez mais racionais e menos sentimentais, menos psicológicas, né? Não estou aumentando meus aportes agora em Banco do Brasil, inclusive vai sair o rumo ao 100K, se não for amanhã, depois de amanhã, eu vou te mostrar o que eu tô fazendo na minha carteira, beleza? Se você quiser aprender de verdade como analisar relatórios, como entender modelo de negócio, como definir preço mesmo, porque eu sinto que no final de tudo, do vídeo, você só quer saber qual que é o preço teto do Banco do Brasil, Léo, eu posso comprar até quando? Cara, se você ficar, falando do fundo do coração, se você ficar dependendo de pessoas, pode ser eu, pode ser qualquer um, falando o preço teto para você definir as suas compras, você tá fadado ao fracasso, meu amigo. Em algum momento você vai errar, porque você não tem conhecimento, você tem que partir para análise fundamentalista, precisa olhar a qualidade das empresas, não só no Banco do Brasil, mas em todas. E aí, a única coisa que eu posso fazer para você é vir aqui gravar vídeos, te ajudar aqui da melhor maneira possível. E se você quiser dar um passo à frente, porque aqui no YouTube tem 5% que tem dentro da mentoria. Se quiser passar, se você quiser dar um passo para cima, eu tô te convidando mais uma vez, porque depois a turma fecha, eu vou abrir só metade do ano que vem. Então, se você quiser entrar agora, tá aí o QR Code. É a melhor oferta que eu já fiz para entrar aí nessa mentoria. Nunca mais vou fazer esse negócio de fazer 2 anos de aula ao vivo, não tem mais esse negócio não. E nunca mais vai ser esse preço também. Eu com Deus, Papai do Céu abençoe vocês, até o próximo vídeo que será excepcional.